eu sou a Thaisa, bolsista FAPDF pelo edital 2020-2021 e antes de começar a pesquisa eu queria começar agradecendo a contemplação da bolsa e ao meu orientador Marcos Aurélio que tornou tudo possível. Estarei apresentando a monarquia se exibe, relação entre espaço e poder na corte barroca e para isso foram selecionadas duas figuras régias, Luís XIV e Dom João V e suas respectivas materialidades do poder, o Palácio de Versalhes e o Palácio de Mafra. Antes de tudo, é necessário uma breve apresentação sobre o que é o barroco. Aqui seguiremos a mesma linha de Maraval, tratando como uma cultura de época, um conceito histórico, e não um estilo que possa ser replicado. Isso acontece porque não são só crises e mudanças sociais e econômicas que acontecem, mas o homem adquire consciência dessas transformações. E não aconteceu da mesma forma em todos os locais e não tem necessariamente todas as características gerais em comum. É originado na Itália, proveniente do Renascimento e maneirismo, mas ao chegar na França, se mistura com a cultura política e traços artísticos e se torna o barroco francês. E durante a Contra-Reforma, países católicos como Itália, França e Portugal utilizaram do barroco como meio de propaganda para disseminar a fé católica. E quando isso acontece, é possível ver um grande contraponto entre Renascimento e barroco. O caminho para Deus agora é feito pelos sentidos e não mais pela razão. Os maiores símbolos do absolutismo monárquico é a figura do rei Luís XIV, o Rei Sol, e sua corte de Versalhes, que era a mais rígida de todas e era polo não só de poder, mas de cultura. Possuía grandes e pequenos rituais, até o se deitar e o acordar do rei era um rito e faziam parte do espetáculo, da cena, do ato, da teatralidade barroca, e precisavam de um espectador, da mesma forma que no teatro é preciso de um emissor e de um receptor. E esse espectador estava ligado a questões hierárquicas, os ritos mais íntimos não eram para todo mundo, e é aqui que a arquitetura entra, ela é palco para essa grande cena política. Nesse sistema de corte, de acordo com Norbert Elias, as pessoas sofriam pressões vindas de baixo, dos lados e de cima, de acordo com a hierarquia existente. Somente o rei ocupava uma posição diferente. Nenhum homem estava acima dele, então a pressão vinda de cima não era aplicada. Enquanto no contexto de Luís XIV, que foi construindo um modelo e uma simbologia, Dom João V já estava imerso sobre essas influências, não só porque a França influenciou toda a Europa, mas também uma questão de afinidade pessoal do rei, e queria construir o que via em Portugal. Mas Portugal não estava no melhor momento para se ter uma corte tão cara quanto Versalhes, nem a própria Versalhes estava preparada para isso. A materialidade desses reis, sua representação de poder e continuidade por meio da arquitetura acontece, segundo Gillargan, por meio da persuasão, ocorrendo sem um motivo prévio, mas pelo persuadir em si, acaba se tornando uma técnica do artista. E essa persuasão é a manifestação da retórica aristotélica, que tem como objetivo causar uma reação, obter uma resposta. Para a construção do Palácio de Versalhes, Luís XIV encarregou Leval para o aumento do palácio existente e Lenôtre para o projeto dos jardins. A planta em U é uma característica bem francesa, que possibilita profundidade pelo jogo das partes posteriores e inferiores e perspectiva, que com os eixos vindos da cidade possibilitou a convergência para o ponto mais importante, o centro, que tem uma estátua do rei. E a principal característica barroca aqui é a escala francesa, com a grandiosidade dos seus jardins e seu esquema de eixos. O elemento principal da composição é esse eixo longitudinal, presente em toda a sua extensão, dando a ideia de infinito. Os demais elementos se conectam a partir desse eixo dos eixos secundários. Aqui podemos ver a imposição da vontade do homem sobre a natureza. Para a construção do Palácio de Mafra, Dom João V encarregou Ludovic, um arquiteto alemão. A forma da planta foi alterada diversas vezes, mas segue a forte geometria. Tem a basílica como construção principal e, contornada pelos outros elementos, define o eixo central do projeto. Portugal possui uma forte influência estrangeira e isso podia ser percebido no palácio, como influências francesas como a tentativa de escala e a ligação com a cidade, influências romanas como a abóbada barroca e a fachada maneirista, e alemãs como as torres quadradas com cúpulas na extremidade da fachada. Sua construção só se tornou possível devido à vinda do ouro da colônia portuguesa. Estima-se que em 1720, 3 anos depois da construção do palácio, Portugal possuía 25 toneladas de ouro puro, e a partir dessa data, até a exaustão das fontes, não recebia menos que 10 toneladas anuais, segundo Rui Bebiano. O alto gasto com a construção não foi encarado como algo positivo, uma vez que o resto de Portugal se encontrava na miséria, e junto com a quantidade de mão de obra necessária, com grandes índices de adoecidos e mortos, a reputação real acabou sendo comprometida. A similaridade dos palácios é bastante visível, mesmo com a sua diferença de contexto e localidade. Em escala macro, há a construção do funil do poder. Há diversos caminhos que vêm desde a cidade e se convergem no centro do edifício. Isso pode ter influência nas reformas urbanas feitas por Sisto V em Roma, conhecido como Tridente Barroco. Lá, as convergências apontavam para monumentos católicos, era a cena religiosa importante. Aqui, a cena principal é a cena política, então aponta para o edifício, para o próprio rei. E esse poder simbólico presente na arquitetura vai chegando perto do monarca. Em escala micro, os aposentos mais restritos são os mais exuberantes e luxuosos, indo dos menos aos mais pertencentes ao sistema de corte. Sabendo então que a cidade é algo que pode ser usado como forma de opressão e manifestação do poder, é interessante olhar as definições de poder e espaço. A definição de poder é algo muito abrangente, aqui será tratado como o ato de reger, de governar uma nação, assim como Maria Eduarda Copper. Esse poder perde autoridade quando é coercitivo, usando da força e do medo. No corte barroco, há duas questões que devem ser levadas em consideração. A primeira é que a persuasão só ocorre se alguém estiver disposto a receber a mensagem, mas em contrapartida, toda a estrutura social era baseada no poder místico do rei, não havia muita possibilidade
para a discordância. Isso esclarecido, a questão do espaço é que mais nos interessa. Seguindo a mesma linha de João de Assunção Barros, entenderemos o espaço como resultado de dois fatores: lugar estabelecido na materialidade física e um campo gerado por relações sociais. Com isso, sua definição vai além do espaço físico, é um espaço dependente da ação humana, seja ele político ou social. E esse espaço pode afetar diretamente a qualidade e o comportamento do habitante, mas em uma escala macro não atinge só o individual, mas sim o coletivo. Pode ter existido, então, um espaço barroco que é único e não replicável da mesma forma que o barroco em si.